Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. A igreja celebra neste dia 29 a memória de Santa Marta, irmã de Maria e de Lázaro. E o evangelho que nos é proposto, na verdade nós temos dois, o que foi do domingo retrasado, né? E o que nós vamos então ouvir agora, que é o evangelho de João, capítulo 11, versículos 19 e seguintes, 19 até 27. Vamos então nos colocar na presença de Nosso Senhor, do Espírito Santo, para que nos ilumine e nos ajude a escutá-lo, para que possamos bem meditar a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, olhamos para esta figura bíblica tão bela, tão interessante, que é Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Vejam só, nós temos poucos dados, poucos elementos sobre Marta. Sabemos, então, dos seus irmãos, que moravam em Betânia, que Nosso Senhor, então, os visitava, né, em algumas ocasiões, se hospedou na casa deles e assim por diante. Sabemos que em uma dada visita, então, ela foi como que repreendida por Nosso Senhor, né, e sabemos também, então, que ela, no momento da morte do irmão, teve essa disposição tão profunda e bela de fé, né, quando foi ao encontro de Nosso Senhor e disse, bom, que nós acabamos de escutar. Bom, depois tem outros dados externos ao que nos refere a Sagrada Escritura, né, mas vamos nos concentrar nestes que nós temos aqui. Vejam só, nos diz a Escritura que então há uma relação de amizade de Jesus com esses três irmãos, né? E a imagem da hospedagem, ela cabe muito bem para dizer da amizade, uma vez que o amigo é aquele que é hospedado mais do que na casa, no coração e na vida do outro. E nessa relação de amizade, então a relação de amizade permite que o outro seja aquilo que é, certo? E aí nós temos uma compreensão interessante da amizade com Nosso Senhor. Vejam só, entrar na amizade com Nosso Senhor é deixá-lo entrar no nosso coração e na nossa vida, é hospedá-lo. Fazê-lo quer dizer o seguinte, bom, como vemos naquele episódio do Evangelho em que Marta e Maria estão em casa, Maria fica aos pés de Jesus, então muitas vezes sim, concretamente nós vamos
hospedando o nosso Senhor na nossa vida, mantendo uma vida de amizade com Ele, vamos tendo as nossas escolhas, e às vezes sim equivocadas, né? Às vezes não compreendendo bem as coisas. Pensemos naquele episódio de Marta e de Maria, por exemplo, considerando que Marta, naquela situação, ela colocou tudo, os pés pelas mãos, tudo de cabeça para baixo, né? Porque querendo, com certamente boa intenção, receber bem nosso Senhor, ao mesmo tempo pensemos concretamente, uma visita que vem, todo mundo fica trabalhando e deixa a visita ali sozinha, né? Seria até indelicado. Ao mesmo tempo, não era só isso, ou seja, nada impede que quando você recebe alguém em casa, você mantenha um contato com aquela pessoa, conversa, vem e vai, né? Então o problema não era nem mesmo o serviço, né? Mas nós podemos dizer, pelo que o próprio Senhor diz, daquela agitação do coração de Marta, que, ou seja, ela não estava escutando o nosso Senhor, né? E aquela situação, então, balança um pouco, estremece um pouco o coração de Marta, né? Ela fica inquietada porque está fazendo as coisas sozinha. E no final das contas, ela quer no final das contas, inclusive mandar Nosso Senhor ficar sozinho, Maria entrar no serviço e fica tudo fora do contexto. Vejam só, a fé, como nos ensina São Paulo, vem da escuta, fides ex audito. Naquele momento ela não escutou Nosso Senhor. Estava muito atarantada, muito atabalhoada aí com tanto serviço, com tanta coisa, ficou perdida, né? Ficou meio desnorteada. Mas o evangelho que nós acabamos de escutar nos fala de alguém que realmente escutou Nosso Senhor. As atitudes de Marta são as palavras de Marta são as atitudes e as palavras de alguém que escutou Nosso Senhor. Eu sei que o que pedires a Deus. Eu sei que Ele ressuscitará na ressurreição nos últimos dias, enfim. Vejam só, então, amados irmãos e irmãs, deixar o Senhor entrar, hospedá-lo no nosso coração, deixar o Senhor entrar na nossa vida, é entrarmos nesse dinamismo de relação em que sim, nós vamos vivendo a nossa liberdade de buscar e muitas vezes de falhar, inclusive, e vamos experimentando a liberdade de nosso Senhor de nos instruir. Muitas vezes justamente para nos chamar a atenção, como aconteceu com Marta. Para que justamente a escuta do Senhor gere e geste, né? Ou seja, nos coloque na gestação de novas atitudes, de uma fé autêntica e profunda. Então isso é muito importante. Depois, em Marta, nós vemos assim uma coisa que é muito característica, o serviço como linguagem de amor, né? Claro que justamente uma coisa não pode excluir a outra, né? Ela pode servir a Nosso Senhor, mas precisa também escutá-lo, né? Mas vejam a importância disso, né? O serviço como linguagem de amor. Marta serve Nosso Senhor, né? Quer servi-lo, e hoje nós somos convidados a servi-lo em tantos lugares, tantas formas. Então, poderíamos dizer que o que Marta quer nos ensinar hoje é a encontrar Nosso Senhor naqueles que Nosso Senhor pede que nós nos coloquemos a serviço. Nosso Senhor me pede que eu me coloque a serviço do meu filho, da minha filha, da minha avó, da minha mãe, de um doente, de algum familiar, enfim, né? Então, ver o Senhor naquele a quem eu sou chamado a servir. Então, esse é um outro elemento que pode nos fazer refletir muito profundamente. Ao mesmo tempo, olhar a vida iluminado pela fé e entender a morte nessa luz. Ou seja, Marta, quando fala que crê na ressurreição, né, ela nos convida a pautar a vida nesta fé. Eu vou viver a minha vida acreditando na ressurreição. E aí as perdas, elas são diferentes. E a gente tem as perdas, não são inevitáveis na vida, né? Então vejam, muito concretamente nós somos convidados a entender que a amizade com o Nosso Senhor, ela tem toda essa repercussão, né? E ela tem um caminho, né? Uma amizade estagnada são de amigos ou pessoas que só se conhecem de vista, né? E o Nosso Senhor quer justamente ser acolhido no nosso coração para que nós tenhamos a nossa habitação no coração dele aqui e eternamente na ressurreição. Peçamos então
pela intercessão de Santa Marta, que saibamos bem servir os nossos irmãos e que saibamos bem crer no Senhor e escutar a sua palavra, a sua voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos, neste momento aqui, como de costume, elevar a Deus nosso louvor, gratidão e nossa oração e súplica pelos nossos irmãos que hoje celebram o precioso dom de sua vida, pelos nossos irmãos que hoje celebram o precioso dom da família através do sacramento do matrimônio. Queremos confiá-los à intercessão da Virgem Maria, pedir que sejam protegidos e conduzidos numa vida de santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu esposo, de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós, sobre vossas famílias, vossos lares, vossas atividades e trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Abençoado dia a todos.